Olá! Hoje nós vamos falar sobre contos de amor, como se escreve, quais as características e como nasceram os contos de amor. Para compreender toda essa temática que gira em torno desse gênero literário chamado conto, é preciso compreender antes como surgem as histórias de amor. Elas são quase sempre parte da história da humanidade. Quer dizer, desde quando o homem se descobriu capaz de pensar, capaz de articular ideias, capaz de sentir, ele manifestou de algum modo este sentimento que marca a vida e a história de todo ser humano. O sentimento de amor por alguém. Nesse sentido, as grandes histórias amorosas como Romeu e Julieta, Bentinho e Capitu, Dom Quixote e Dulcinea, Anita e o soldado italiano Garibaldi, essas histórias de amor, na verdade, têm em comum três características fundamentais. Primeiro, o encontro entre dois corações, entre duas pessoas que se amam. Depois, os problemas que estão em torno do amor. No caso específico de Romeu e Julieta, um dos grandes problemas eram as famílias que não permitiam o amor entre os dois. E um desfecho final que normalmente surpreende o leitor. A exemplo de Romeu e Julieta, essa grande obra de Shakespeare, um escritor britânico, Romeu e Julieta morrem no final. Bom, até aqui nós temos histórias de amantes cuja experiência é transformada em literatura. O amor, do ponto de vista literário, pode ser caracterizado e escrito através de três formas. Primeiro, as histórias de amor surgem de uma história real. É possível que algo aconteça e o escritor registre esse sentimento e essa história de amor que aconteceu de fato entre duas pessoas. Outra possibilidade é que as histórias de amor são sempre fictícias, ou seja, na imaginação do escritor nasce os personagens, o enredo, os cenários, a trama e a partir daí ele cria a história de amor. E outra possibilidade de escrita dos contos de amor ou das histórias de amor que se transformam em grandes romances é a possibilidade de ser algo misto. Aconteceu um pouco da história, mas outro pouco é resultado da imaginação do escritor. Tendo isso em mente, que os contos de amor podem ser reais, fictícios ou uma mistura dos dois, realidade e ficção, nós podemos compreender que não só a literatura escrita foi permeada pelas histórias de amor, mas também os filmes. Quem assiste, por exemplo, os filmes Casablanca, Ghost, Crepúsculo, Titanic, todos eles são marcados por histórias de amor. Apesar de que tanto nos filmes quanto nas novelas as histórias de amor podem acontecer paralelamente, ou seja, vários personagens podem viver várias histórias de amor como se fossem sequenciais. E claro, o desfecho final de cada história se dá de modo separado. Mas não só na parte do cinema essas histórias de amor ocorreram. Também na música. Quantas não são as músicas de Chico Buarque, do Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, que ocorrem e nascem a partir de histórias de amor. Um exemplo clássico que entrou para a nossa literatura musical e os jovens sempre gostam dessa música pelo conteúdo da história que ela comporta é a música Eduardo e Mônica, interpretada pelo grupo Legião Urbana, que conta a história de um garoto, um adolescente que está entrando na juventude e de uma moça com 25 anos que se apaixona. Os dois se casam
e têm um filho e formam uma família, apesar de os dois serem diferentes em idade, diferentes em mentalidade e de mundos completamente diversos. E o amor transformado em literatura, seja via obra escrita, um conto de amor, um romance, seja via filme, que também é inspirado em conteúdos escritos, ou música, o amor continua sendo um tema importantíssimo para contornar e para embelezar a vida humana. E neste sentido, os contos de amor, que são narrativas cujas marcas principais envolvem personagens que vivenciam histórias de amor, e dentro dessas histórias sempre ocorre conflito, problema, dificuldades, os contos, enquanto narrativas, fazem a gente refletir, normalmente a partir do desfecho final que surpreende o leitor com a história de amor.